Bom, tá gravando isso aí. Então vamos lá. Ó. Aqui a gente vai falar agora, a gente dá a entrada à unidade 4, especialização precoce, que é a atividade de hoje, a aula de hoje, né? Então, a especialização precoce, o que a gente tem que entender é alguns pontos ali, né? Então a gente percebe, ó, que ao longo do que tudo que a gente foi falando nessas longos aí meses, né, entre essas longas aulas, a gente percebe que as pessoas não respeitam nem os princípios básicos do treinamento, que acontece muito. Semana passada, lembra que eu falei para vocês dos princípios básicos do treinamento? Que seria o quê? Individualidade biológica, especificidade quanto aos exercícios, quanto ao treinamento, continuidade, dar continuidade aos treinamentos, adaptação, respeitar as adaptações que tem os treinamentos, respeitar volume e intensidade de cada trabalho ali. E ali eu falei, por exemplo, dos princípios básicos do treinamento esportivo, né? E o que acontece, ó, a gente vai pensar que a gente tem que respeitar esses princípios, principalmente quando a gente vai trabalhar com iniciação esportiva. Imagine o seguinte, você coloca a criança ali numa situação de treinamento. E aí você dá cargas altas, níveis altos de treinamento. Você dá estímulos muito altos, ó, altos níveis de volume de trabalho. Então, vários exercícios que às vezes ela não consegue nem descansar corretamente desses exercícios. Será que isso é bom? Será que isso é positivo? E aí a gente também tem que pensar na frequência semanal de atividade. Então, quantas vezes da semana essa criança vai treinar? Essas crianças vão treinar. Quantas vezes na semana? Será que não são muito esses dias da semana para treinar? São longas horas de treinamento. Será que não é muito intenso para ela? E aí, então, a gente tem que pensar em tudo isso. Duração das sessões, então, tempo de treinamento que ela vai ter de cada dia, frequência semanal, quantos dias da semana ela vai treinar, e as cargas de treinamento, cargas de volume, de intensidade de treinamento. Porque a gente tem que pensar, acima de qualquer coisa, nas capacidades biológicas e psicológicas. Se a gente não respeita isso, isso pode gerar sérias complicações. E é o que a gente vai falar disso hoje, dessas sérias complicações causadas por um excesso de treinamento, por um excesso de cobrança, por um estresse devido à falta do brincar da criança. Ela não brinca, ela não faz atividades de lazer e ela só faz atividades de atividade física que geram muito desconforto até, cansaço para ela, né? Então a gente tem que sempre entender as cargas de treinamento que estão sendo passadas, se essas cargas de trabalho elas são condizentes para a criança ou se muitas vezes elas estão muito similares a cargas de adultos. Então imagine passar o mesmo tipo de treinamento para adulto, não tem como. Uma coisa que a gente tem que quebrar um mito, por exemplo, musculação, muita gente fala assim, musculação não é para criança. Adolescente não pode fazer. Não, pode fazer. Pode fazer. Qualquer treinamento as crianças podem fazer. Só que não pode ter as mesmas intensidades. A gente tem que respeitar as intensidades de trabalho. Então a gente tem que respeitar as cargas de treinamento. O número de exercícios, o número de repetições, volume de repetição dos exercícios, as intensidades trabalhadas, a gente tem que respeitar isso. Fazer, ela precisa executar. Tranquilo até aqui? E aí a gente pensa o seguinte, ó. Então, ó, esse desrespeito que a gente causa nos treinamentos, se a gente não respeitar maturação, crescimento e as cargas de trabalho para as crianças, adolescentes, a gente vai gerar ali sérios prejuízos, né? Então a gente vai gerar um fator chamado ali de que é um estímulo precoce de treinamento.
E esse estímulo precoce, ele vai ser revelado muito rápido, ele vai ter uma maior rapidez ali. E aí, muitas vezes, é feito pensando assim, não, gerar talentos mais rápidos, a gente vai gerar mais talentos. Só que acontece, esses estímulos precoces de treinamento, além de revelar talentos rápido, ele também pode acabar com esses talentos muito rápido, porque cria uma desmotivação, um desconforto, e aí uma participação muito ruim dos alunos. Então a gente tem que pensar nesses pontos, a gente tem que pensar nessas coisas, que a gente tem que respeitar isso, que a gente tem que proporcionar maior estímulo, sendo que a gente não pode esquecer de todos os fatores, todos. E igual eu falei na aula anterior, respeitar parte psicológica, biológica e social, né? Então a gente sempre faz esse respeito e essa integração, né? Poder fazer, a gente pode treinar, a gente pode fazer um trabalho, né? Mas a gente só tem que tomar cuidado com algumas coisas. Então essa especialização esportiva precoce, que é chamada, né? Ela se refere ao processo de especialização e aprofundamento do conhecimento técnico, tático e físico dos esportes. Então aqui a gente fala que ele vai se aprofundar muito às modalidades esportivas, aos exercícios, às cargas de intensidade daquele treinamento. Então, e a gente fala que é numa idade, cronologicamente, precoce, uma idade que não é necessário. Por quê? Muitas vezes esse aluno ele precisa de grande aprendizagem. A gente fala que não adianta ele treinar somente um esporte, ele precisa treinar vários esportes. Isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente, né? Porque isso pode gerar na verdade, uma especialização de somente algumas capacidades físicas e não todas as capacidades físicas. E esse já não é o objetivo, né? Então a gente tem que pensar as caracterizações ali de sessões de treinamento excederem os 3 dias da semana, por exemplo, né? A gente tem que pensar nisso, porque assim, o que seria isso? A gente fala que até 3 dias da semana é ótimo para a criança treinar, é ótimo para o adolescente treinar. Além desses 3 dias da semana, pode ser um excesso, pode não gerar tantos benefícios. Por quê? Porque as cargas de trabalho já estarão mais intensas, ele terá pouco tempo de recuperação. Então, até 3 dias da semana, então 3 sessões de treinamento já é o ideal para esse adolescente, para essa criança. Então, por exemplo, a gente está falando lá do nosso plano de aula lá que vocês vão montar, das sessões de treinamento, você pode até pegar adolescentes e falar, vou trabalhar 3 dias a semana, porque eu estou trabalhando com adolescentes, vou trabalhar com cargas moderadas, então cargas ordinárias e cargas recuperativas sem grandes choques, sem grandes intensidades altas, pensando em maior valorização dos movimentos, da aprendizagem motora, né? E essa é uma questão muito complexa, porque a gente tem que pensar que os prejuízos que podem ser causados tanto na estrutura física, social e emocional. E aí, quando a gente fala físico, pensa na estrutura física da pessoa, né? Na questão de você alterações no corpo da pessoa, no corpo desse aluno. Será que vão gerar benefícios? Até mesmo lesões. Imagina ele ter lesões sendo criança, adolescente. Será que isso é positivo? Né? Na questão social de interação com outras pessoas, de interação com outros companheiros, com outros amigos, e na parte emocional dos seus sentimentos, devido a abrir mão de certas coisas, e ele vai pode influenciar na sua parte psicológica, né? Então, não quer dizer que os atletas adultos não sofram desses tipos de problemas, eles sofrem também, né? Desse excesso de cobranças. Adultos também sofrem. Só que a gente sempre fala que nas crianças e adolescentes, eles estão menos preparados para lidar com essa prática sistêmica do rendimento. Então, essa prática excessiva de exercícios. Adultos têm uma maior preparação quanto a isso. Eles podem sofrer desses estresse excessivo causado pelo treinamento? Podem. Mas crianças, adolescentes, eles estão menos preparados para
enfrentar esses problemas. Então, ó, deixa eu tirar isso aqui. Alguns fatores ali que geram esses, são prejudiciais, geram esses prejuízos ali, né? Então, ó, estresse do esporte. O atleta percebe-se com sentimentos constantes de medo, insegurança, provenientes de forma geral da pressão constante do processo de treinamento e competição. Então, imagina assim, ó, devido aos treinamentos e às competições, ele começa a passar por essa rotina de treinar, 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 competir, competir, competir. É uma rotina tão estressante que ele começa a passar por essas etapas ali de insegurança, de medo, desconforto. Eu não quero fazer, não quero fazer mais esse esporte, não quero fazer mais esses movimentos. Ele começa a sentir um desconforto muito grande em relação a participar. E isso gera um malefício ali, já é um malefício, né? Já gera um desconforto muito grande dentro da prática esportiva. E aí a gente fala que existem alguns estágios desse estresse do esporte, né? O primeiro estágio é o atleta que tem que lidar com situações ameaçadoras do seu ambiente esportivo, que aí ele é chamado de, esse primeiro estágio é chamado de demanda ambiental. Então são conflitos, xingamentos entre os adversários, né? Entre eles, os seus adversários, informações inconsistentes da mídia. Imagine assim, a reportagem, a mídia, de repente, a mídia, quando a gente fala de mídia, né, a gente está falando de jornais, revistas, programas jornalísticos, programas esportivos, e aí eles fazem reportagens falando desses atletas, falando, dando situações que não são verdadeiras, e aí isso gera um desconforto, isso gera uma pressão psicológica, e isso vai causar, sim, um estresse do esporte, vai causar um estresse ali que vai atrapalhar o seu rendimento, né? E a responsabilização que ele cria de forma individual e não de forma coletiva, às vezes pela derrota. Então ele acha que a derrota foi a culpa dele, porque ele errou algum lance, e isso ele começa a se culpar de tal forma que essa cobrança se torna prejudicial, né? E aí o segundo estágio que nós temos é onde o atleta ele faz avaliações e julgamentos do ocorrido, das coisas que ocorrem, né? Tentando trazer um raciocínio quanto à sua demanda ambiental para criar um maior domínio cognitivo. Então ele tem uma maior percepção da demanda ambiental dele. Então pensa que o outro aqui, o primeiro estágio é a demanda ambiental, é em tudo que ele está inserido, é o local que ele está inserido dentro do esporte em si, né? E o segundo seria uma percepção dessa demanda ambiental. Então, o segundo estágio ele faz uma avaliação e um julgamento quanto a essa percepção, essa demanda ambiental dele. E aí, essa situação é interessante, porque ele faz uma avaliação que pode ser de forma negativa, né? E acaba sendo ameaçadora. E quando é uma avaliação for positiva, ele pode considerá-la como estimulante. Então ele faz essa avaliação, porque a gente pode fazer uma avaliação tanto positiva como negativa. Quando ele faz essa autoavaliação e ele faz essa autoavaliação de forma negativa, isso vai trazer o quê? Malefícios, isso vai trazer um desinteresse, um prejuízo quanto às suas execuções, quanto à sua prática esportiva. Quando essa avaliação é positiva, então ele consegue avaliar bem, ele vê e entende que a culpa não é dele, que a culpa é toda da equipe, que a mídia não fez uma reportagem fidedigna, que fez uma reportagem até para chamar muita audiência, então falou coisas dele que não fazem sentido, e ele começa a fazer uma avaliação que ele precisa ter mudanças, e essas mudanças vão trazer melhoras, é uma avaliação positiva, e aí ele considera como um estimulante para melhorar dentro do esporte. Então isso também é um ponto muito interessante também, né, desse segundo estágio. Terceiro estágio, o atleta passa a exibir respostas físicas e psicológicas. Então, quando ele tem uma resposta aqui, ó, que eu falei para vocês, né? Ele tem uma avaliação negativa e uma avaliação positiva. Quando ele tem uma avaliação
positiva, ele tem um estimulante, então esse estresse do esporte para ele acaba sendo vantajoso. Agora, quando ele tem uma percepção negativa, o que acontece? Ele entra numa fase que ele começa a causar problemas físicos e psicológicos. E isso devido àquele estresse negativo que ele das suas reflexões, né? Desse ambiente que ele está inserido. Então, vocês estão vendo aqui que uma coisa vai levando a outra, né? Então, o estágio 1, que é o primeiro, que é a demanda ambiental, que é onde ele está inserido. O estágio 2, que é a percepção dessa demanda ambiental, percepção da onde ele está inserido. E no estágio 3, quando ele tem uma percepção negativa, ele vai acarretar de forma física. Então, ele tem um aumento, por exemplo, da frequência cardíaca, ele começa a perceber esse aumento da frequência cardíaca acima do normal, do que é normal para ele. Ele tem uma redução da força muscular, ele começa a perder força muscular, começa a sofrer de insônia. É uma pessoa que começa a sofrer problemas de insônia e não consegue dormir, começa a prejudicar o sono dele. Sabe aquela coisa de você estar com tantos problemas que você às vezes não consegue colocar a cabeça no travesseiro e descansar? Então ele começa a sofrer disso, começa a ter esses problemas de insônia. E aí elevações, ele começa a ter problemas ali na ansiedade, que a gente fala que é a ansiedade de estado, que é aquela que ocorre em decorrência de uma situação. Então é uma ansiedade devido a algo que aconteceu, algo que ele viu na mídia, algo que aconteceu no jogo, uma derrota, que ele começa a ter um aumento dessa ansiedade devido a coisas que vão acontecendo. O técnico falou alto com todo mundo, só que ele entende que é com ele. E aí ele começa a sentir se deslocado do ambiente que ele está inserido ali. E o quarto e último estágio aqui, né, desses estresses do esporte ali, o atleta passa a sofrer consequências comportamentais. Então, saiu da somente da fase física e psicológica e entrou na fase comportamental. Então, ele passa a verificar seu rendimento, para achar que falhas, onde ele pode falhar, onde ele está falhando, onde ele pode melhorar. Então, ele começa a ver, ele começa a fazer uma avaliação, novamente ele faz uma avaliação, e essas avaliações são para ver onde ele pode melhorar e onde ele vai, e onde ele precisa mudar, né? Onde ele pode melhorar e onde ele precisa mudar, vamos dizer assim. E aí, quando é uma resposta, né? Quando ele tem uma avaliação positiva, novamente, quando ele tem uma avaliação positiva, a gente fala que é um domínio chamado eustress ou estresse positivo. Se ele passar por isso, essa situação de uma reflexão positiva, beleza. Então isso pode ser benéfico a ele. Só que se ele tiver uma situação de observação ali negativa, e aí ele tem uma redução do seu desempenho automaticamente devido ao chamado estresse negativo, ou também chamado distress. E aí ele começa a ter um estresse negativo quanto às suas avaliações, e aí no caso ele começa a perder rendimento, ele começa a ter aço ali dentro do jogo que não condizem com o esporte, de ele não se sentir bem, não se sentir motivado, ele não se sentir inteirado com as informações, e aí ele começa a cair rendimento de forma bem grande, ele começa a cair esse rendimento dele, né? E aí a gente começa a perceber alguns comportamentos dentro do esporte que não são muito legais, né? De agressividade, né? Só que aí a agressividade com seus próprios companheiros pode acontecer. Comportamentos que esse atleta tem que vão ter uma resposta física e aí causar uma lesão, né? Então, olha aqui, o atleta está tão desgastado, pode ser que ele torceu o pé ali numa corrida e aí ele teve uma fratura ali durante a prática esportiva. E aí a gente fala que isso, eu vou apagar só aqui, a gente fala que isso é chamado de overtraining, né? Eu acho que alguns já ouviram falar desse termo, né? O overtraining também é chamado de sobretreinamento. E ele segue alguns pontos, principalmente relacionado à adaptação. Quando a pessoa passa por problemas
de adaptação, então ela passa por estresse muito altos e ela não tem tempo de recuperação adequada desses estresses. Então, quando eu falo de estresse, de treinamento, ela começa a treinar com muita intensidade e ela não tem períodos adequados de recuperação, de alimentação, ela entra nesse processo de overtraining, né? Só que esse overtraining também pode ser causado por uma outra forma, que é esses fatores que eu falei para vocês, de cobrança, de estresse, estresse da carga, que nem eu acabei de falar, ou estresse psicológico, estresse de cobranças dentro das atividades, que ele tem que ser o melhor, que ele não tem chance para errar. E isso vai causar o quê? Um impacto negativo. E aí, com esse impacto negativo, ele começa a ter uma queda do seu rendimento, tá? E aí a gente fala aqui, ó, que é um estado que compreende, né? O overtraining é um estado que compreende como um momento de fadiga duradoura. Eu vou deixar marcadinho aqui. Um momento de fadiga duradoura, geralmente ocasionado pela composição das cargas, né? Não competição, composição das cargas. Igual eu falei para vocês, vocês dão cargas elevadas, você tem que dar tempo de recuperação. Se essa pessoa não teve tempo adequado de recuperação, o que acontece com ela? Ela vai se lesionar, ela vai se machucar. Então, isso é uma informação muito, mas muito importante. Provavelmente eu vou perguntar isso em prova. Então, é uma coisa que vocês têm que ter ali de cor salteada ali na mente de vocês. Que o overtraining, ele pode ser causado. Então, vou lá, vou explicar. O overtraining pode ser causado devido a grandes demandas de estresse que não tem o fator de recuperação adequado a esse estresse. E esse estresse, a gente fala tanto estresse psicológico como estresse de carga de treinamento. Ah, mas professor, mas como que a gente dá recuperação de estresse psicológico? É essa pessoa ter um feedback. Por que ela está passando por aquela situação? Por que toda essa cobrança? Né? E aí o que acontece? Quando ele é um adulto e ele faz o esporte há um bom tempo, ele tem uma adaptação a isso de forma mais tranquila. Agora, quando é uma criança, um adolescente, ele não tem um entendimento bem disso, dessas informações. Por isso que a gente não dá carga de trabalho muito elevada. Por isso que a nossa cobrança também não é muito alta, para que a gente não crie conflitos emocionais, comportamentais, conflitos físicos, e aí a causa o quê? Um processo de overtraining. E aí ela começa a tirar um desconforto muito grande que pode gerar até mesmo lesão. Só o Luan aqui que mandou no grupo, eu não entendi muito bem. Você ainda vai explicar? Eu expliquei no vídeo a atividade, tá bom? Depois eu vou subir o vídeo lá e você vai entender melhor. Mas está explicadinho no vídeo como que é para fazer. Qualquer dúvida, aí eu estou à disposição para tirar essas dúvidas, tá bom, Luan? Só ver aqui outras mensagens. Vamos lá. Então, ó, por exemplo, ó, se a duração da sessão de treinamento e a frequência semanal forem muito altas, então, ó, a sessão de treinamento, em vez de treinar 1 hora, 2 horas, a pessoa treina 4 horas por dia. Frequência semanal, 5 dias por semana. 4 horas, 6 dias por semana. O que a gente faz? A gente multiplica esse valor de 4 horas por dia em 5 dias, porque é 5 dias da semana que ela treina. E aí, quantas horas de treinamento total que ela tem? 20 horas, né? Então, 4 vezes 5, 20. E ela tem 20 horas de treinamento por semana. E a gente fala que é uma carga muito elevada. E o que acontece? Quando as cargas são muito altas, eu vou marcar aqui altas, com períodos reduzidos de descanso. Então, imagine que ela ficou 4 horas treinando. Só que, professor, mas ela tem 20 horas de descanso. 20 horas, será que é suficiente para descansar? Será que 20 horas é suficiente devido ainda às coisas que ela faz nesse período de 20 horas? Ela vai para a escola, ela tem que fazer lição de casa, ela tem que se alimentar nos horários adequados. Será que isso é suficiente? Ela tem que dormir nesse período de 20 horas. Então ela tem que dormir ali 8 horas, às vezes.
7 horas? 4 horas? Será que é suficiente para ela? Então é muito provável que essa criança passe a apresentar um estado de sobretreinamento, porque a carga de trabalho está muito elevada, tá bom? Então isso é uma coisa que a gente tem que pensar bastante dentro da nossa elaboração de trabalho, dentro da nossa elaboração de treino para iniciantes, para crianças e adolescentes. A gente tem que pensar muito nisso, tá? Então, essa situação acarreta problemas tanto no desempenho esportivo, então ela cai o rendimento físico dela, como na vida pessoal dessa criança, que ela vai ter problemas também na vida pessoal. Pense o seguinte, na vida pessoal dela, eu falei para vocês, é uma criança que vai para a escola, que tem que fazer lição de casa, tem seus amiguinhos fora da escola para poder brincar, e ela não consegue, muitas vezes. Será que ela consegue interagir tudo isso? Ela consegue relacionar tudo isso? Será que ela vai ter bem descansada para se concentrar, para assistir a aula? Isso é um fator que a gente tem que pensar, tem que ponderar. Não é apenas a questão fisiológica do corpo, mas são todas as outras questões, tá bom? Então a gente tem que visualizar aí se existe um estímulo muito grande, um cansaço muito grande, uma concentração, se os treinamentos estão muito elevados, para que não tenha uma lesão aí, né? Fazer um exercício muito perigoso aí, se machucar, né? De forma desnecessária, né? E aí, o que acontece? A gente tem um termo que é chamado de síndrome de burnout, que é chamado, traduzido, né? Burnout, traduzido para o português, ficaria esgotamento. Síndrome do esgotamento. Essa síndrome de burnout, ela é muito falada hoje, ela é muito utilizada hoje, nos dias atuais, dentro das empresas, que é o desgaste quanto à empresa, ao trabalho excessivo. A pessoa, muitas vezes, eu acho que está acontecendo com alguns colegas do nosso convívio ali da faculdade, que tem que toda hora estar estudando à frente do computador, estudando, montando aula, respondendo aluno, mandando mensagem para professor. Aí o professor pede um trabalho, de repente o professor já pediu outro trabalho que tem que entregar no dia seguinte, só que já acumulou com o trabalho anterior. E aí, eu estou falando da situação só da faculdade. Só que olha, imagina, essa pessoa, ela já está esgotada com o trabalho dela. Porque no trabalho dela, mandaram embora outros funcionários, ela está fazendo serviço de 2, 3, 4 funcionários, e aí ela tem que dar conta daquele serviço, e a demanda está muito alta, muita cobrança, o patrão está com medo por causa do coronavírus, o patrão está com medo de perder lucro, quer mandar mais outras pessoas embora, e ela fica com aquela pressão, meu Deus, mas eu tenho que alimentar minha família, eu tenho que pagar a faculdade. Ela já está esgotada com o trabalho. Ela já, só de falar assim, pô, amanhã eu tenho que trabalhar, a pessoa começa a chorar. A pessoa já, nossa, não quero nem pensar nisso. Não, pelo amor de Deus, não fala isso não. Tá acabando o dia, pô, eu tenho que dormir para acordar amanhã e ter que ir trabalhar. Ela já está esgotada, né? E a síndrome de burnout é muito levada para o mercado de trabalho, né? Para os nossos afazeres no trabalho. Porém, a síndrome de burnout a gente pode associar com várias e várias situações, né? Já mandaram até no grupo aqui, eu estou assim. Eu imagino que você está assim, porque, né, eu vou até tirar a gravação aqui, eu também estou assim. Eu acho que muita gente está assim, está passando por isso, né? Essa crise aí, principalmente ela está trazendo situações emocionais muito complicadas, tanto que alguns países estão voltando ali, né, da situação de pandemia, e estão voltando um pouquinho, vem aumentando o número, por exemplo, de divórcios. Então, as pessoas estão se divorciando não é porque, eu percebi que na pandemia eu não amo essa pessoa. Não é isso. Não é só isso, né? Pode ter casos assim, né? Mas pode ser divórcio por causa do estresse, cansaço, e aí as pessoas elas não conseguem mais olhar uma para a outra porque de tanto que elas descontou aquele estresse todo uma na outra. Então, são situações que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu venho falando isso
desde o mês passado. Eu falo isso muito para alguns amigos, que as clínicas de psicologia, né, os divãs, né, os famosos divãs, as terapias, elas vão, pós-pandemia, elas vão aumentar. A procura pela terapia, pelo psicólogo, vai aumentar muito, muito. Se não já não está aumentando, né? Eu acho que já vem aumentando, né? E as pessoas às vezes fazem até atendimento online, né? Nos computadores. O álcool, o alcoolismo aí, nosso amigo mandou aí uma fotinha aí do alcoolismo, do pica-pau alcoólatra, né? O alcoolismo vem aumentando e isso é muito perigoso também, né? Porque gera muitos malefícios, tanto para o organismo da pessoa como socialmente, e aí socialmente para a família da pessoa, né? A agressão dentro dos lares, né? A agressão à criança e a agressão à mulher vem aumentando nesses períodos aí de isolamento. Então, eu falo que a gente tá passando por situações que são muito grandes, situações muito grandes e extremas. A gente está vivendo extremidades de tudo. E isso é muito perigoso. O ser humano não está preparado para isso. O ser humano não está. E aí tem muitas Professor, pessoas que estão passando por muitas situações complicadas. Pode falar. o meu nome é Paulo, boa noite. Professor, essa cerveja que eu postei não para dar uma relaxada, entendeu, professor? Não é retratando o Não, alcoolismo, não, não. eu Para entendi, dar eu uma entendi. relaxada, tomar uma de vez em quando, entendeu? Eu concordo com você. Eu entendi. Dar uma Eu dei esse relaxada. exemplo, eu dei esse exemplo do alcoolismo, mas por quê? Olha que interessante. Eu fico visualizando aqueles comerciais de cerveja e fala assim: beba com moderação. A minha moderação, eu sempre falo, que é uma latinha de cerveja, duas latinhas de cerveja, um copo de caipirinha. Eu adoro caipirinha. Minha moderação é essa. Eu bebo bem pouco. Agora, tem colegas que não vai ter essa moderação. Então, o que eu quis dizer assim, quando você mandou isso? É porque tem pessoas que realmente vai beber um pouquinho para dar aquela relaxada, fala assim, pô, não vejo a hora de chegar em casa, sentar no sofá, abrir uma cervejinha, tomar uma cervejinha de boa, ficar ó, relaxado, uma cervejinha só. Tem gente que não, fala assim, pô, vou tomar todas as cervejas que estão na geladeira. Você entendeu? Isso é o estresse, isso é a síndrome de burnout. A pessoa está esgotada. E tudo é o extremo das coisas. Então, assim, ela não vai beber uma latinha de cerveja, ela vai beber todas as latinhas de cerveja. É só Então, essas psicólogo são mesmo. as extremidades. E aí eu falo, por isso que eu falei assim do psicólogo, porque eu entendi que você mandou assim de um relaxar e as pessoas precisam relaxar. E as pessoas às vezes vão relaxar tomando uma bebida alcoólica, que elas vão relaxar jogando um videogame, por exemplo, elas vão relaxar ouvindo uma música. Eu adoro ouvir música, vou ouvir música clássica, às vezes eu ouço música de filme, aquelas músicas de filme, Rei Leão, adoro músicas do filme Rei Leão. Eu fico ouvindo as músicas para dar uma relaxada. Eu monto aula ouvindo música. Hoje mesmo eu estava ouvindo a música do Rei Leão montando aula, por isso que eu lembrei do Rei Leão. E aí a gente usa muito isso. Agora tem pessoas que é o extremo, que elas não conseguem se concentrar fazendo nada. Então, assim, ela vai abrir um livro para ler, ela lê uma página, já fica entediada e já larga. Aí ela vai fazer outra coisa, fica entediada. Então, assim, são os extremos das coisas. Então, a síndrome de burnout, a gente fala que ela é muito complicada, é muito complexa, porque ela traz muito desconforto às pessoas. E por isso que, assim, a gente consegue associá-la dentro do mercado de trabalho, que ela é muito falada dentro do mercado de trabalho, e a gente consegue associá-la dentro do treinamento, essa síndrome de esgotamento dentro do treinamento. Então, ó, para a gente puxar alguns pontos aí, Professor, ó, pode falar. então, essa síndrome de burnout, então todo mundo tem hoje em dia, né? Todo mundo tem, porque todo mundo é uma correria só, todo mundo não tem, às vezes até o descansar da síndrome, então, né? Então, é interessante você falar. Não é que todo mundo tem, mas eu acho que todo mundo está próximo. É assim, quando você atingiu o esgotamento, você tem algumas situações. Eu vou pegar rapidinho aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar esse slide e vou pegar eu tenho um outro slide de uma outra aula e aí eu consigo mostrar bem para vocês. Deixa eu só abrir aqui, vou procurar aqui.
Eu tenho um outro slide que aí eu mostro as etapas da síndrome de burnout, porque eu já falei isso em uma aula que eu dou em outro curso da faculdade, e aí eu falei um pouco da síndrome de burnout. Deixa eu só procurar aqui. Deixa eu ver se tá nesse daqui. Porque eu dou aula de psicologia aplicada à saúde, e aí eu falei sobre síndrome de burnout para os alunos. Deixa eu ver se vai estar nesse primeiro. Não. Não, acho que estava assim. Agora eu me perdi. Calma aí. 2 minutinhos, eu acho. Não. Acho que está nesse aqui. Já abri ele. Não. Calma aí que eu vou achar. Acho que é esse aqui. Ô, meu pai. Onde eu coloquei? Será que é esse? Calma que eu vou achar, gente. Calma, calma, não criemos pânico. Posso fazer uma pergunta, professor? Pode fazer, fica à vontade. Essa síndrome, ela é bem parecida com a depressão, né? Ou ela pode ser o início de uma depressão também, não pode dar sequência? Então, é interessante sua pergunta. Eu abri é que eu acabei de abrir um falando sobre estresse e ansiedade. E o estresse e a ansiedade, eles são muito parecidos, porém eles não são a mesma coisa, né? Eles têm ações similares, e aí os dois, só que a questão dos dois, da estresse e ansiedade, é que eles podem levar à depressão. E aí, no caso, né, da síndrome de burnout, ela pode levar à depressão. Não necessariamente que ela vai gerar a depressão. Não necessariamente ela vai chegar ao ponto de causador da depressão. Ela pode gerar, mas ela pode gerar, assim, ansiedade e estresse grande. E aí eles são, vamos dizer assim, o pezinho inicial para chegar numa uma questão de depressão. Calma, que eu vou deixar aberto o que eu falei. Eu vou abrir para vocês verem, visualizarem. Vamos fechar o semestre no bar da faculdade. Acho interessante, né? Mas será que os bar vai abrir? Bom, se vocês fecharem no bar, pode me chamar que eu vou. Pelo menos para tomar uma cervejinha ali, uma caipirinha, eu vou. Mas, né, vamos ver, né? Tomara que abra. Calma aí que eu vou achar. Eu falei sobre... Eu não pensei em colocar porque eu estava muito relacionado ao esporte, mas eu vou falar que eu achei que como vocês ficaram curiosos aí com a síndrome de burnout.
Caraca, pudim de pinga. Pô, jamais. Sou mal controlado quanto a isso. Caraca, não vai de jeito nenhum o negócio aqui. Tá lento demais. Vamos ver. É. Tô quase isso, cara. Procurando o Mundial do Palmeiras, que nunca chega. Tá difícil. Eu vou achar tudo aqui, menos esse Mundial, né? Deixa eu ver se esse aqui. Eu vou ter que pegar uma imagem aqui do YouTube mesmo. Vou ter que pra explicar. Queria pegar. Eu não achei o slide aqui. Eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir aqui. Calma, a aula tá acabando já. Vai até as 22. Em ponto. Deixa eu colocar esse aqui. Vou colocar esse daqui que eu achei interessante. Cri, cri. Calma. Agora foi. Aqui agora foi. Ufa. Deixa eu compartilhar aí com vocês. Foi? Não. Tá carregando. Não, foi errado. Ó, eu vou compartilhar primeiro esse daqui, ó. Acho que foi aí. Foi, ó. Aqui é estresse e ansiedade, que é uma parte que eu dou ali na psicologia da educação, né? E aí o que acontece? Quando a gente fala de estresse, a gente tem que eles são bem semelhantes, o estresse e a ansiedade, eles são muito semelhantes, né? Só que acontece, eles não são a mesma coisa. Porque as manifestações deles podem ser parecidas, mas eles não são a mesma coisa.
E tanto que a gente fala que muitas vezes a pessoa ela tem momentos de estresse, esses momentos vão levar ela tipo assim, a um cansaço, porém ela se recupera mais rápido. Ansiedade, ela tem às vezes aponta as mesmas reações, né? Só que a ansiedade não é que ela vai assim, ela vai dormir, tomar um banho, ela vai descansar, e ela vai se sentir bem, sabe? O estresse, por exemplo, se você passa por uma situação de estresse, isso pode ser tão desconfortante, só que você, alguns dias ali, você se descansa, recupera bem. Agora, a ansiedade em si, não importa se você dormiu, se você acordou, se você tomou banho, se você foi trabalhar, se você esperou alguns dias, isso não vai se resolver rápido. Então, a ansiedade, ela tem uma situação um pouco mais elevada. Então, o estresse e a ansiedade eles estão próximos. Aí é o que acontece. O acúmulo do estresse, ele pode desencadear uma síndrome de ansiedade na pessoa. Então, o acúmulo desse estresse, então ela tem estresse constante, sem a descanso adequado, sem a recuperação adequada, ela pode levar à ansiedade. E aí, com isso se perpetuando, isso continuando, ela pode chegar num nível ali de até depressão, que nem nosso amigo falou ali, tá? Então, ó, se a gente pega numa situação psicológica e física, né? Então, fisiológica, se a gente pegar na parte psicológica, é a apreensão, medo, desespero, sensação de pânico, hipervigilância, irritabilidade fácil, fadiga, insônia e dificuldade para se concentrar. É uma pessoa que você fala para ela fazer uma atividade que ela precisa de concentração, ela precisa atenção, ela tem uma grande dificuldade dessa concentração. E quanto à parte física dessas ações dentro da ansiedade ali, dor de cabeça constante, tontura, taquicardia, a frequência cardíaca dela, essa pessoa sentada, em repouso, descansando, a frequência cardíaca dela está lá em cima, está bem alta. Então, diarreia, ela pode ter problemas gastrointestinais e aí levar à diarreia, né? E urinar de forma abrupta, assim, ela começa a urinar do nada, ter gotículas ali da urina, ela começa a urinar de forma descontrolada, começa a ter falta de ar e boca seca, sudorese, começa a transpirar muito essa pessoa. Isso no caso da ansiedade. Que nem nosso amigo falou assim, professor, mas quase todo mundo está com essa síndrome de burnout. Eu acredito que a maioria, a grande população aí, ela está passando por um grande estresse. E esse estresse psicológico, estresse físico, ele está passando por uma grande situação de estresse. Se isso continuar e não tiver essa recuperação adequada, o descanso adequado, isso pode se tornar uma ansiedade. E aí quem vai apontar isso é psicólogo, é o médico. Aí não sou eu, porque eu não tenho formação para isso. Mas esse estresse constante, sem o tratamento adequado, pode se tornar uma ansiedade. Ficou claro isso? Tranquilo? Ficou agora sim. Que é pra... Ah, Ficou tá. sim. Já ia falar assim. Agora que é para vocês falarem, vocês não falam. Ó, então eu vou compartilhar o outro para explicar um pouquinho mais da síndrome de burnout. E aí vocês vão entender de forma bem bacana a síndrome de burnout. Ó. Então, ó, pega ali, ó. A síndrome de burnout, a gente fala que ela tem 10 etapas, né? Então, assim, isso dentro da empresa, muitas vezes. Só que tem umas coisas aqui que vocês vão conseguir associar bem isso, até em qualquer ponto. Não só dentro do trabalho, mas dentro da prática de atividade física, até mesmo de forma devido à faculdade, vocês podem apontar algumas coisas aqui, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, dedicação intensificada. Então, é quando aquela pessoa se dedica muito àquele trabalho, se dedica muito ao que ela faz. Então, ela se dedica, ela coloca aquilo como prioridade. Vocês conhecem gente assim dentro do trabalho de vocês que se dedica muito ao trabalho? Só que acontece, ele começa a ter um descaso com as outras necessidades pessoais dele. Então, é aquela pessoa assim que, não, minha família eu resolvo depois, fora do trabalho. Não, a minha foca é sempre o trabalho, é crescer,
ele esquece daquelas outras necessidades pessoais dele. E até são necessidades, muitas vezes, fisiológicas. Não, eu não preciso ir no banheiro, que eu tenho que trazer rendimento. Então, ele deixa de lado essas outras necessidades, vamos dizer assim. E aí ele tem uma fase, a terceira fase, que seria o recalque de conflitos. Ele começa a não saber organizar aqueles conflitos. Conflitos com outros companheiros, conflitos com o chefe, conflitos com outros membros da empresa, e ele começa a ter um desconforto contra esses conflitos. E aí ele começa a ter uma reinterpretação dos valores. Ele começa a mudar os valores dentro dele e da empresa. Então, essa dedicação intensificada causa isso, essa reinterpretação dos valores. Não, esse é o meu valor, é ficar aqui na empresa, é trabalhar, é dar o sangue, é vestir a camisa. Então, isso é uma reinterpretação dos valores. E aí, a quinta parte ali é a negação de problemas. Ele não vê mais problemas nas situações. Não existe problema no trabalho. É uma coisa normal, todo mundo passa por isso. É uma coisa que é desconfortante em alguns pontos, mas faz parte do trabalho. E ela começa a negar aqueles problemas que ela vem enfrentando, né? Assédio moral dentro da empresa, às vezes assédio sexual pode acontecer, mas ela fala, não, a culpa é minha, por causa da roupa que eu estava usando, e ela começa a se culpar. Isso é perigoso, essa culpa, né, que muitas vezes acontece dentro da sociedade, culparem, por exemplo, a vítima, e a vítima se autoculpar por causa disso, né? Isso é muito perigoso. E aí, numa sexta etapa, recolhimento e aversão às reuniões. Ele começa a ter desconforto com as reuniões e começa a ver aquilo como um problema. Então, olha que interessante. Ele veio de um ponto de total dedicação e começa a ter um declínio. E esse declínio, ele começa a ter aversão às reuniões. Ele não quer reunir com as pessoas. Ele não quer aquele recolhimento, aquele momento de debater, de entrar em situações ali para melhoria da empresa. Ele não quer isso. Ele quer uma separação disso. E aí vem uma sétima, que é o despersonalização. Essa despersonalização, ele começa a perder a sua personalidade dentro da empresa, perder sua personalidade como pessoa. E ele não se vê mais dentro daquela empresa. E aí ele já inverteu toda a situação. Ele não vê aquela empresa como a melhor local para trabalhar. Ele vê aquilo como um problema, porque está mudando ele. E aí, se ele está mudando ele começa a ter uma tristeza profunda. Porque está mudando os comportamentos dele. Ele não é uma pessoa mais feliz dentro daquele local. E aí ele entra num período de colapso físico e mental. Então a pessoa que só de falar de trabalho, começa a chorar. Se alguém no trabalho falar assim, você não entregou esse documento no prazo, a pessoa começa a chorar. A pessoa começa a ter um ataque de nervos, ela começa a ficar muito desconfortável. E aí, na última etapa, é o estado de emergência. E a pessoa já chegou numa situação, e aí sim, pode chegar numa depressão. A pessoa pode ter chegado num estado de depressão, que ela começa a chorar compulsivamente. Ela não consegue mais sair para nenhum lugar, ela não consegue nem mais ir para o trabalho direito. Ela começa a chegar num estado que a gente fala de estado de emergência, e que ela precisa, vamos dizer assim, de uma grande atenção, de zerar tudo aquilo e aí de um tratamento. Um tratamento, assim, não é a pessoa vai para o psicólogo, ela ficou maluca. Não. Ela precisa de um tratamento ali com o psicólogo até para se organizar, se achar, porque lembra que eu coloquei aqui? Despersonalização, ela precisa achar sua personalidade, ela precisa se achar, porque ela era uma pessoa feliz e hoje é uma pessoa totalmente triste. Então, mesmo que ela precise daquele emprego para sustentar sua família, aquilo está fazendo mal para ela, não está fazendo bem, né? E eu associei muito isso ao trabalho, mas pense isso dentro da prática esportiva, e que a pessoa se dedica totalmente ao esporte, que ela é muito feliz com aquele esporte, e depois aquele esporte começa a se tornar desconfortante para ela, começa a fazer mal para ela, e aí ela entra num estado de colapso físico e mental. No caso do esporte aqui, aconteceu comigo, quando eu pratiquei capoeira por 12 anos da minha vida, né? E eu cheguei nos últimos anos da minha vida, começou a se tornar muito desconfortante, né? Principalmente no último ano, se tornar muito desconfortante a capoeira, porque várias coisas estavam acontecendo ali dentro na capoeira, no grupo de capoeira, e aconteceu que eu cheguei num estado de colapso físico e mental, eu não conseguia mais ir para a capoeira,
Eu não conseguia, eu colocava a roupa e ficava deitado no sofá. Eu não conseguia sair da minha casa para ir para as aulas de capoeira. E até que eu tive desistência do esporte. E eu desisti do esporte de tal forma que eu não praticava mais nenhum esporte. E aí eu pesava 70 quilos e eu fui pesar 110 quilos. Então foi um período assim olha a transição, 40 quilos a mais. Por causa do estresse que o esporte estava causando para mim, que não era um benefício. Tanto que quando eu montei essa aula, eu fiquei pensando muito nisso, né? No que aconteceu comigo dentro do esporte. E eu olhava a aula e falava assim, nossa, aconteceu tudo isso comigo, né? Então, bem interessante. Não é legal, né? Mas aconteceu. E a gente fala também, ó, trazendo isso para dentro do trabalho novamente, né? Ela pode gerar uma depressão, né? Ela começa a ter níveis de ansiedade muito elevado e outras coisas que começam a acontecer aqui são algumas mudanças, né? Mudança no humor, isolamento, irritabilidade, que nem eu falei para vocês, dificuldade de concentração, lapsos de memória. Ela começa a perder a memória facilmente. É a pessoa que ela começa a não lembrar mais das coisas. Tinha uma reunião marcada, ela não lembra. Ela não lembra as coisas, ela não lembra onde deixou as coisas, ela não lembra que vai ter uma aula depois. Então ela começa a ter um desconforto ali, um lapso de memória. Pessimismo, ela começa a se tornar uma pessoa muito pessimista, baixo autoestima, dores de cabeça constante, dores no corpo, problemas digestivos, que nem eu falei para vocês, que a pessoa começa a ter problemas de diarreia, no caso, né? E cansaço físico e mental. E aí é um nível de ansiedade muito elevado e leva à depressão. Tá bom? Então, é um negócio que a gente tem que pensar muito assim, né? E tomar muito cuidado. E ver esse desconforto dentro das nossas aulas de educação física, ver como a gente está trabalhando com nossos alunos, para não chegar e causar isso nos nossos alunos, né? Então, aliás, falando um pouquinho mais aqui, voltando a essa parte da aula aqui, né? O excesso de competições pode distanciar o atleta da família, pode gerar maiores compromissos rotineiros e compromissos muito grandes para a sua idade, para a sua faixa etária. E aí ele vai levar uma sobrecarga psicológica, porque ele não está do lado da família o tempo que ele gostaria, do lado dos amigos o tempo que ele gostaria, e aí ele pode gerar esse estresse psicológico. Então, ó, diante desse cenário de alto nível ali de estresse, né, é onde ocorre a síndrome de burnout, que também é chamada de síndrome do esgotamento ou saturação esportiva, quando a gente está falando dentro do esporte, né? Saturação esportiva ou síndrome de esgotamento. Então, cargas excessivas de treinamento, né? No contexto do esporte, a gente fala assim, ó, que a pessoa ela tem um total desinteresse pela prática esportiva, né? Que anteriormente era considerada grande motivadora, prazerosa. O exemplo que eu dei para vocês na capoeira, que aconteceu comigo, eu tinha muita motivação antes, né? Eu gostava muito da capoeira, a capoeira até hoje é algo que eu amo de paixão, né? E só que deixou de gerar aquele prazer que eu tinha, chegou não ter mais motivação para fazer, e aí eu comecei a ter um grande desinteresse pela capoeira. E isso foi muito ruim para mim, e foi engraçado, engraçado assim, entre muitas aspas, né? Mas aconteceu bem no período que eu entrei na faculdade. Eu entrei na faculdade por causa da capoeira. No meu primeiro ano da faculdade começou a acontecer isso. E aí, quando eu estava no segundo ano da faculdade, eu estava amando a faculdade e eu não gostava mais da capoeira. Então, eu entrei na faculdade por causa da capoeira e saí da faculdade sem interesse nenhum pela capoeira. Assim, no sentido de dar aula de capoeira, né? Eu gosto da capoeira, mas não tenho interesse em dar aula de capoeira mais, por causa desses problemas que aconteceram aí, né? Mas, enfim, né? Não vamos tocar nessas feridas. O esgotamento constitui, então, em 3 dimensões. Essas dimensões são exaustão física e emocional. Então, ele tem uma grande fadiga assim, nos seus ações de treinamento, durante o treinamento, nas competições. Então, ele tem uma grande exaustão física e emocional. E isso pode acarretar em lesões. Por isso que eu deixei essa figurinha aqui, né? Ó. Isso pode acarretar lesões. Então, olha esse pé aqui, ó, direito desse atleta, que é o pé direito dele. Ó, ele pisou, pé direito não, desculpa, pé esquerdo, né, que foi o outro pé, ó.
o pé esquerdo, quando ele pisa, ó, ele cai. Não, é o pé direito mesmo, tá certo. Ele pisou, ó, quando ele pisou agora, ó, pisou, caiu, ó, ele torceu o pé. Olha o pé dele torto como tá, ó. Ele torceu no tornozelo. Então, pode gerar lesões. Não estou falando que nesse caso aconteceu isso, né? Mas pode gerar lesões, né? Senso de realização esportiva reduzido. Ele não tem mais aquele prazer de fazer atividade física, que nem nosso amigo Terry Greens aqui, ó, o pai do Chris, né? O famoso pai do Chris. Ele não tem mais essa motivação. Aquele tá grande motivação para fazer seu aerotreino ali, seu treinamento, e ele perde essa motivação. Ele tem essa redução dessa ação de realização, senso de realização. Putz, eu não quero fazer essa atividade física, eu não tenho mais esse prazer. E aí, na terceira etapa, né, é a desvalorização esportiva e a falta de interesse pela prática esportiva. Ele não tem mais interesse. Ele não tem mais interesse em fazer aquilo, ele se sente cansado. Só de falar daquele nome, daquele esporte, ele já não tem mais motivação nenhuma para praticá-lo, né? E essa síndrome de esgotamento ali, então, no esporte, ela apresenta em 3 modelos teóricos, né? Então, esses modelos teóricos estão em 3 dimensões, que é o modelo cognitivo-afetivo, que é a realização, que é realizado uma diferenciação importante do abandono do esporte por exaustão ou pelo interesse por outras atividades. Ele abandona o esporte, ele abandona as atividades, ele não tem interesse mais nenhum em praticar nenhum tipo de atividade física. Então, a gente fala que é muito na relação cognitivo-afetivo. Ele se desmotiva totalmente do esporte. E aí, como ele não faz nenhuma prática esportiva, já gera outras questões nele. Então, imagine comigo, que eu falei para vocês. Eu pesava lá 70 quilos e depois, um período ali de alguns anos, eu fui pesar 110 quilos. De tanta desmotivação, eu não conseguia mais fazer nenhuma atividade física. E assim eu fui engordando, porque eu só comia, né? E eu como bem, né? E eu comia muito bem e não fazia nenhuma prática de atividade física. E aí eu fui engordando. E é isso que pode acontecer. Não falar só de engordar, né? Como se fosse até problema, né? A pessoa ser acima do peso. O problema é a questão da saúde. Porque eu, por exemplo, comecei a ter problemas de saúde que eu nunca tive quando eu praticava atividade física. E quanto a pessoa pode acontecer isso, dela ter grandes problemas de saúde ali, que vão gerar um grande problema futuro ali, problemas cardíacos, problemas na diabetes, problemas emocionais, hormonais, né? Problemas hormonais, problemas metabólicos, que nem eu falei da diabetes, que é uma doença metabólica, né? Então, vão gerar sérios problemas ali no seu organismo em geral. E aí, na dimensão do eu, a identidade do atleta se constrói na prática esportiva. Então, nesse contexto, a instalação do estágio de esgotamento só ocorre se não há vivências sociais fora do ambiente esportivo. Então, pense o seguinte, aqui seria o seguinte, que a pessoa ela não consegue se relacionar com outras pessoas fora do ambiente esportivo. Então, todas as amizades dela, todas as relações delas estão dentro do centro esportivo, dentro do ambiente esportivo. O que acontece? Quando essa pessoa sai de lá, é uma pessoa triste, é uma pessoa desmotivada, porque ela não consegue se relacionar com outras pessoas. Então, isso também é um problema. Isso também é um problema, que essa pessoa precisa de amigos fora, precisa de um ambiente fora do ambiente esportivo. Então, ela não pode se manter nessa dimensão do eu. Eu sou o esporte, a minha identidade é o esporte e eu só vivo pelo esporte. Se ela deixa de praticar o esporte, ela vai morrer? Não, não pode ser assim. E aí vem o modelo de resposta negativa ao estresse do treinamento, né? Então essa pessoa começa a ter problemas ali de estresse elevados, e aí a gente fala que ela chega a ser aplicado o burnout, o esgotamento, né? A partir desse fenômeno chamado de Stallenness, que é a falha inicial do mecanismo de adaptação corporal. Então o corpo dela já não se adapta bem aos estímulos, então ele não tem ganhos. Por exemplo, lembra que eu falei para vocês no comecinho, né, da aula de hoje? Eu falei, por exemplo, para vocês de hipertrofia. E ali são adaptações corporais, são mecanismos de adaptação. E quando essa pessoa ela não consegue alcançar esses ganhos, por quê? E não é porque ela não treina, ela treina muito bem, só que ela não se alimenta muito bem e ela não tem um descanso adequado. E o nível de estresse dela continua alto e ela não tem ganhos hipertróficos, por exemplo, né? E aí
você pode gerar um estresse psicofisiológico, né? Então, psicológico e fisiológico estão no funcionamento do corpo, e aí tem a instalação do overtraining, que nem a gente estava falando, né? E aí você tem nesse processo de overtraining. E alguns prejuízos devido à formação esportiva precoce. E a gente tem, então, se eu não me engano, são 3 aqui que eu coloquei também, né? Então, assim, se a gente chegou naquele momento de estresse, lembra que eu falei para vocês da reflexão, quando ela tem aquela reflexão, ela tem uma reflexão negativa, né? Então, ela chega nesse momento de estresse, e em segundo lugar, no overtraining, né? Que ela chega no estresse do treinamento. E aí, por último, ela chega no esgotamento total, que é o burnout. Então, se a gente seguisse uma linha, ela tem esse de estresse, que é esse estresse ali negativo quanto às coisas que vem acontecendo no ambiente esportivo. Se ela não tem uma recuperação disso na parte psicológica e fisiológica, e ela não tem uma recuperação positiva disso, ela vai entrar na segunda parte, que é o overtraining, que é o sobretreinamento. Então, ela vai ter esse overtraining, ela vai começar a ter perda do seu rendimento, e aí ela vai entrar na fase final, que é o esgotamento, que é o burnout. Ela entra no esgotamento e ela não consegue mais ter aquela interação e é paixão pelo esporte. E ela atingiu o pico máximo ali do estresse, que ela esgotou. Ela esgotou e já aquilo não é mais motivante para ela. No entanto, a prática esportiva de alto rendimento na infância pode acarretar ainda mais prejuízos. Nossa, então, professor, você falou de prejuízos psicológicos, fisiológicos, biomecânicos, anatômicos, biológicos ali, sociais. Quais são esses outros prejuízos? A formação escolar deficiente. Então, imagine o seguinte, esse aluno, se ele é uma criança, um adolescente, ele não está na fase escolar, ele não está no período escolar, ele está passando por todas essas situações dentro do esporte. Isso não vai acarretar em outras atividades dela, em outras situações dela? Se a gente fala assim, que isso pode acarretar na família dela, na casa dela, com os amigos dela que ela tem fora do ambiente escolar, também pode acarretar na formação escolar dela. Concentração. Como que ela vai se concentrar para fazer uma lição? Como que ela vai se concentrar para fazer a lição de casa? E aí começa a prejudicar a formação escolar dela, a aprendizagem dela. Então, essas cargas elevadas vão impossibilitar a criança de cumprir uma rotina escolar com qualidade, além de alguns terem que cumprir rotinas de competições e eventos constantes, e ela acaba perdendo aquelas atividades escolares regulares. Então, ela começa a faltar na escola, porque ela não pode estar naquela escola, ela tem que estar na competição naquele horário, naquele dia, ela tem que estar numa competição. Isso pode prejudicar muito a sua formação escolar, né? Então, ela vai gerar um afastamento da criança na participação de jogos e brincadeiras, por exemplo. E aí foi uma coisa que eu falei para vocês lá no começo. Essa criança, ela precisa de participação em jogos e brincadeiras dentro das aulas de educação física. Se ela está sendo cobrada totalmente de esportes de alta intensidade, quando ela vai fazer uma brincadeira que precisa usar o seu corpo, quando ela precisa jogar um jogo que ela precisa usar o corpo, você acha que ela vai conseguir fazer? Você acha que ela vai conseguir ter motivação para fazer? Se ela está sentindo dor, desconforto, e aí ela começa a ser privada dessas atividades escolares voltadas para a educação, voltadas para a sociabilização, e aí ela começa a ter grandes prejuízos, tá bom? Principalmente na parte de formação escolar. Gente, falta acho que só 2 slides, tá? Então a gente já está terminando aí, eu acho que vai passar 5 minutinhos do horário, mas dá uma segurada aí, tá? Não vão embora não, me deixa falando sozinho não, por favor. Odeio falar sozinho. Por fim, uma das consequências marcantes da especialização precoce é a unilateralidade, olha, até gaguejei aqui, no desenvolvimento físico e motor. Então, essa unilateralidade é o que acontece. Lembra que algumas aulas, várias aulas, né, no começo aí desse semestre, eu estava sempre falando para vocês de a gente dar grandes estímulos e variados estímulos para gerar um grande repertório motor,
para gerar o quê? Estímulos variados para gerar o quê? Maior parte de desenvolvimento físico, cognitivo e motor. Não somente de um esporte, mas de vários esportes, de várias atividades. O que acontece? Se você existe apenas uma ação de unilateralidade, que seria o quê? Estímulo somente de um esporte, então somente de um gesto técnico, somente de uma capacidade ou duas capacidades físicas, ele deixa de desenvolver outras capacidades físicas, deixa de desenvolver em outras habilidades esportivas. E aí ele vai ser uma pessoa apenas voltada para aquele esporte, voltada para aquele tipo de atividade. Então a gente, quando tem esse especialização precoce, você acaba perdendo esses estímulos variados. Então a falta de estímulos variados, né? Esse acento aqui não era para estar aqui, né? Mas depois eu tiro. Aí eu mando para vocês quando eu vou tirar e vou mandar para vocês. Então assim, ó, as crianças têm a oportunidade de vivenciar atividades com bola, atividades de luta, atividades de dança, atividades de ritmos, atividades de lançar, rebater, atividades aquáticas, entre outras atividades. Porque você está dando estímulos variados. Você está passando várias atividades. Mas imagine que essa criança só faz lutas. Ela só luta, porque ela compete lutando. E aí o que acontece? E esses outros estímulos? Ela nem quer participar das aulas de educação física, porque ela está muito cansada, exausta. Então ela não participa, ela não vivencia isso. Isso é ruim, é prejudicial para ela. Então, quando a gente tem esses estímulos variados, a gente sempre vai visar, a gente sempre vai objetivar desenvolvimento global. Então, esse desenvolvimento global, a gente está falando o quê? De ela aprender várias capacidades físicas, várias habilidades, ter gestos técnicos bem apurados. Então, o repertório motor dela é bem rico para que ela desenvolva muito bem. E aí, no final ali, a criança exposta prematuramente a uma única modalidade esportiva, ela não tem a possibilidade de experimentar diferentes abordagens. Então, o fato que prejudica o desenvolvimento infantil e uma evolução na própria modalidade. Por quê? O que acontece? Se ela tem um desenvolvimento de outras capacidades físicas, aquela predominante dentro do esporte se desenvolve também. Só que quando ela só tem desenvolvimento de um gesto técnico, então de uma ou duas capacidades físicas, as demais capacidades físicas não vão contribuir para a melhoria daquelas. E ela vai sempre se manter razoável. Então ela não tem uma evolução até mesmo dentro do esporte, dentro da modalidade que ela pratica. Então por isso que ela tem que ter uma grande participação. E aí só para encerrando aí, né? Eu acho que na verdade tem mais 2 slides, gente. Mas vamos lá, tá acabando. Então só para encerrar aqui, que é o último tema, na verdade, que é a competição. Então a cobrança exacerbada, excessiva das competições, ela pode gerar uma grande dificuldade e medo de falhar. Então ela vai acarretar grandes prejuízos físicos e emocionais. Então a gente fala que tem 4 etapas aqui no caso, que é o confronto, que é esse confronto de oposição entre outros adversários, né? Então é relação de oposição entre 2 ou mais indivíduos. Então, devido a esses confrontos de sempre ver aquele adversário como inimigo, como adversário como um inimigo para eu chegar ao pódio, a chegar ao primeiro colocado, pode gerar um grande estresse também. Demonstração. Os participantes são compelidos a demonstrar constantemente seu potencial em termos de capacidade e habilidades físicas. Então, aquelas coisas de ter que superar o outro. Eu tenho que superar meu adversário, eu tenho que superar meu companheiro. E essas demonstrações constantes, elas não vão gerar um desempenho tão favorável. E, na verdade, ela pode gerar um desempenho inferior. E aí, no terceiro ali, a comparação. O atleta começa a fazer comparações entre ele e os outros. E aí ele não começa... isso não acaba sendo benéfico também para ele. Porque essas comparações não são positivas. Ele começa a fazer comparações sem entender a individualidade do outro. E no final, a avaliação. A participação são submetidos a avaliações que muitas vezes são informais e realizadas por pessoas que não estão preparadas para tal análise. Então, isso também vai gerar um malefício para ela, né? Essas
essas avaliações têm que ser positivas também, né? E voltadas a pessoas especializadas quanto ao assunto. E aí, nessas competições, a participação dos pais também, né? E aí, a participação excessiva, muitas vezes, dos pais. Porque os pais pode gerar uma cobrança, uma influência até negativa. Pode ser uma influência positiva? Pode, assim como a gente vai ver aqui. Só que também pode ser uma influência negativa, né? Então, essa cobrança excessiva ali dos pais, a gente fala o seguinte, que é uma participação subenvolvimento. Então, de subenvolvimento dos pais. Eles não se envolvem tanto. E isso pode caracterizar um desinteresse, né, dos filhos. Por quê? Os filhos, eles se sentem mais como sendo cuidados pelo professor. O pai, ele não participa da vida do filho porque ele coloca o filho lá para fazer atividade física, para dar um tempo para ele, porque ele não quer ficar com o filho. E aí os professores são como babás, né? Os professores são como cuidadores dos filhos dele. Eu não sei se vocês viram aí recentemente com essa crise, muitos pais reclamando, porque meu filho não está indo para a escola e o professor não está fazendo nada, o professor está mandando aula online, só que eu tenho que passar para o meu filho. Essa é a obrigação dos pais. Vocês têm que passar informação para os seus filhos. Essa é a obrigação. Sempre foi assim. Não é porque está assim agora, em pandemia, que você... comecei agora. Se você começou agora, você está errado. Você já deveria passar antes. Só que agora talvez você está passando um pouco mais, mas você não se preparou antes. Então não adianta reclamar. Então esses pais que estão reclamando, eu também acho excessivo, reclamações excessivas, porque ele acha que o filho dele tem que ser cuidado, né, pelas escolas. O professor tem que cuidar do meu filho, não eu que tenho que cuidar do meu filho. Tem algo errado aí, né? E aí o envolvimento moderado. E esse envolvimento moderado é benéfico. Por quê? Ele faz uma participação adequada. Como ele faz essa participação adequada, ele se sente motivado a ajudar, ele sente no desempenho, no papel dele de orientar seu filho, trazer conversas e trazer orientações, tanto quando vence como perde. Então, tanto orientações sobre o êxito dele nas provas, nas competições, nos treinamentos, como nos fracassos. Então, aquele pai que é totalmente participativo, ele entende a necessidade do filho dele fazer aquilo, ele entende a necessidade de ele acompanhar o filho dele, né? Só que ele não pode ser super envolvido com a atividade física. Então não pode ter aquele envolvimento de forma muito elevada. Por quê? São aqueles pais que a gente chama de pais fanáticos, que ele gera um desempenho até desconfortante, ele quer cobrar dos seus filhos. E eles começam a ser até hostis com o professor, ele é hostil quanto ao ambiente, quanto aos colegas, quanto aos outros pais. Eu não sei, eu acho que eu já contei para vocês, né, uma vez que eu fui fazer trabalho de mesário do jogo de futebol, e teve briga no jogo, e não foi dos jogadores ali, que era sub-17, não, sub-15, eram dos pais, porque você via que eram super envolvidos, e aí eles brigaram entre eles, porque eles não estavam gostando da arbitragem, porque eles não estavam gostando da forma que o técnico estava falando, não gostaram porque o técnico tirou um tal jogador, e aí os pais estavam super envolvidos ali, e acabou gerando um desconforto, uma briga, de forma desnecessária, né? E aí, enfim, chegamos no último slide, né, nas considerações finais, que a gente tem que entender o quê? Que a especialização esportiva precoce é um tema muito complexo que envolve vários fatores. Em suma, o excesso de treinamento e a falta de tempo em atividades sociais, e a falta de tempo em atividades sociais que a gente fala, em todo o meio dela. Pensa nas 24 horas dela. Ela não está só envolvida com o esporte. Ela tem amigos fora do esporte. Ela tem seus familiares. Ela tem a escola. Ela tem muitos fatores. Então, essas atividades sociais, ela não pode perder o seu tempo ali. Ela não pode perder a sua importância, né? Então, o excesso de treinamento e a falta de tempo em atividades sociais podem causar maior pressão também dos pais, que vão contribuir nesse estresse, gerando maior estresse das competições também. Então, olha isso. Excesso do treinamento, falta de tempo em suas atividades sociais, então com seus amigos, com sua escola,
com os seus familiares, pressão dos pais, às vezes os excessos de cobrança dos pais, o estresse da competição vão levar a situações de alto estresse e, consequentemente, saturação esportiva e aí, no final, síndrome do esgotamento. Então, a gente tem que ter alguns cuidados quanto a isso. E assim, cabe a vocês, professores, né, trazer avaliações, planejamento das aulas e dos seus programas de iniciação esportiva que levem em considerações sistematicamente todo esse contexto. Então, a gente tem que levar em consideração tudo isso que pode gerar algum problema no nosso aluno. Tudo isso aqui a gente tem que levar em consideração para que a gente consiga fazer nossos planejamentos e avaliações de forma positiva para o nosso aluno, sem gerar o quê? Um desconforto, sem gerar uma tristeza, uma participação desmotivante e até o abandono à prática esportiva. E quando eu falo prática esportiva, não é abandono somente do esporte, é abandono da prática esportiva. Essa pessoa não deixar só de praticar aquele esporte, mas deixar de praticar qualquer esporte, tá bom? Então, termino com vocês aqui. Acho que eu já falei demais, né? Vou até terminar a gravação. Dúvidas? Perguntas?